Graça e paz, queridos. Que alegria poder trazer a mensagem do Senhor para a sua vida nesse momento. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor, relatado pelo discípulo amado João, e nós vamos ler um versículo apenas nesse momento, capítulo 14, versículo 9. A palavra do Senhor diz: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Só esse verso. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos pelo acesso que temos à tua palavra. É uma alegria imensa em nosso coração podermos ler a tua palavra e aprender de ti, te conhecer mais através das Escrituras. Porém, sabemos, Senhor, que este conhecimento, ele não vem através de intelecto ou de homem algum. É através da ação do Espírito Santo. Por isso que nós te pedimos agora, Pai Santo, que o Espírito Santo fale conosco. Nos próximos minutos, que ele descortine os nossos olhos a tua palavra, para que as verdades que o Senhor tem para falar conosco agora, nesse dia, não sejam perdidas, mas que elas entrem em nós, encarnem na nossa vida e assim produzam frutos. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, na verdade há 2 anos atrás, eu estava no interior de São Paulo, eu conheci o reverendo Renato, e naquele almoço, na casa, lá em Mairinque, na casa de Fabrício Tati, começamos a conversar sobre o ministério. Em um dado momento, eu falei da minha investida no sertão, tanto em Araripina, como também no sertão do Pajeú, na cidade de Afogados da Engazeira. Quando eu falei de Afogados da Engazeira, o Renato falou: rapaz, tem um pastor do lado de lá que eu conheço muito. Ele falou sobre o pastor Elias e sua esposa Deise. E quando ele falou, ele não tinha dito o nome de Elias, mas ele deu características dele. Naquele momento, eu já sabia de quem ele estava falando. Naquele momento, eu já comecei a juntar os nomes ou o nome à pessoa. Foi quando eu disse: é Elias o nome dele? Ele disse assim: é exatamente, casado com a Deise. Por apenas sinais do jeito de ser, de como se portar, do jeito de pregar, denunciavam a pessoa que ele estava falando, denunciavam no bom sentido. Eu ali identifiquei que ele falava de Elias e Deise, sua esposa. O tempo que passamos com alguém, quando começamos a caminhar, nós começamos a enxergar nessa pessoa características. Elas começam a evidenciar um timbre de voz, um jeito de andar, um jeito de ser, um jeito de pregar, por exemplo. Aquilo entra em nós. E que anos depois, às vezes conversando com alguém, a gente une, conecta e identifica uma pessoa. A grande questão aqui levantada por Jesus a Filipe é porque, decorrido tanto tempo já caminhando com Jesus, ele ainda não estava enxergando o Pai na pessoa de Jesus. Filipe, mesmo vendo tantos sinais, tantas maravilhas na vida, na obra de Jesus, ele chega no versículo anterior do qual eu li, no versículo 8, ele replica a Jesus pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai e isto basta. Aquela indagação, aquele pedido de Filipe parece que não cai bem no ouvido de Jesus. Ele olha: faz já tanto tempo, Filipe, eu estou convosco e você não me conhece? A mensagem de hoje é sobre o quanto conhecemos Jesus. O quanto temos das características dele em nós. Filipe, ele pede para Jesus mostrar o Pai. E Jesus olha: mas eu e o Pai somos um, quem me vê está vendo o Pai. Pelo jeito, Filipe
ele não conhecia só Jesus, ele não conhecia o Pai. Ele não conhecia o caráter do Pai. Muitos estão caminhando na igreja, muitos já estão caminhando com Deus, mas às vezes não têm um conhecimento real do caráter de Deus, de quem Deus é de verdade, de quem Jesus é de verdade. Muitas vezes nós somos superficiais no conhecimento. Às vezes conhecemos tudo da religião. Às vezes somos experts em rituais religiosos. Mas muitas vezes não nos afundamos, nos imergimos no conhecimento da pessoa de Cristo, da sua obra e da obra do Pai e da obra do Espírito Santo. Jó, no capítulo 42 do livro que relata a sua história, ele usa uma expressão que há algum tempo atrás me marcou muito. Você conhece a história de Jó? Ele perde tudo e perde todos os bens, depois perde todos os filhos, depois perde a saúde. E ali durante todo o livro de Jó ele é tratado por Deus no sofrimento. No capítulo 42, versículo 5, os primeiros versículos do capítulo 42, ele já começa a se quebrantar diante da repreensão dos capítulos anteriores. Mas no versículo 5, diz uma coisa muito importante. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Parece que aquele Jó, que começa o livro falando do seu jeito de ser temente a Deus, da sua integridade. Veja, no capítulo 1, versículo 1, o texto diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Que currículo maravilhoso! Mas este homem, ao passar por toda uma história de sofrimento, chega à conclusão que ele não conhecia Deus de verdade. Ele conhecia o que falavam de Deus. Ele conhecia um Deus que não era experimentado muitas vezes. Para muitos teólogos, o capítulo 42 é o novo nascimento de Jó. Embora ele tinha essas características aí, de um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas era um homem que usava as moletas das experiências espirituais dos outros. Não estou querendo ser duro demais com a história de Jó, não. Ele foi um homem formidável. No capítulo 1, versículo 20, ele se levanta, quando aquela tragédia recai sobre ele, ele se levanta, rasga seu manto, raspa a cabeça, lança a terra e adora, e disse: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que homem digno! Que homem forte espiritualmente falando. No capítulo 2, no versículo 10, quando a esposa dele, versículo 9, vai dizer assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Veja, homem íntegro, homem reto, homem que se desviava do mal, homem que manteve ali no início daquela trajetória de sofrimento a sua integridade. Mas em alguns momentos Jó começou a colocar para fora as suas queixas. Ele mostrou que não há homem bom nem perfeito. No capítulo 6 de Jó, versículo 4, ele disse: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito serve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Jó começa a vacilar, a revelar uma fraqueza. Ou seja, ele está queixando-se de Deus e começa então a culpar o próprio Deus. A gente vê isso também no capítulo 7, que depois você pode ler em casa. Quando no capítulo 7 ele chega a contender com Deus.
No capítulo 38 do mesmo livro, Deus começa a falar com Jó. Deus começa a repreender Jó. Deus começa a mostrar a ele quem ele é, Jó, e quem Deus é. No capítulo 38, então, o Senhor diz assim, no versículo 1, depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus começa a mostrar a Jó que a fala dele era uma fala imprudente, de alguém que, na verdade, não sabia o que estava falando. Por isso que no capítulo 42, depois de toda uma confrontação de Deus, Jó, como homem temente a Deus, como homem íntegro, ele reconhece quem Deus é, reconhece quem Ele é, e traz à tona uma verdade que é o primeiro ponto da nossa mensagem. Ele começa a revelar que o conhecimento que ele tinha de Deus era superficial demais. Porque muitos de nós, quando enfrentamos grandes lutas na nossa vida, seja no casamento, seja nas finanças, seja na saúde, em vez daquilo nos aproximar de Deus, e às vezes nós nos afastamos do Senhor, nós esfriamos na fé. É porque a gente não conhece o caráter de Deus, a gente não conhece Jesus quem é de verdade. Muitas vezes a gente está envolvido muito mais pelos atos religiosos da nossa igreja do que verdadeiramente um conhecimento profundo do Senhor. O primeiro grupo de pessoas que eu queria pontuar sobre conhecer Deus são os superficiais. São aqueles que verdadeiramente têm o Senhor só para enquanto as coisas estão muito bem. O segundo grupo é aquele que mantém uma vida como ele quer, mas que dão aparentes sinais de que seriam adoradores. O Evangelho de João, também, o Evangelho do Senhor, relatado pelo discípulo amado João, capítulo 4, fala do encontro de Jesus com a samaritana. Aquela mulher samaritana, todos nós conhecemos essa história. Eu acho interessante que Jesus abre o diálogo, ela não quer conversa com Jesus, ela diz: você é judeu, não era nem para estar falando comigo, aquele negócio todo. Mas uma coisa me chamou a atenção no versículo 19, abra sua Bíblia aí, João 4, 19. Quando vai falar sobre a verdadeira adoração, veja o que diz o texto. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Por que eu coloquei esses dois versículos? Porque aqui, depois de Jesus ter revelado a ela que a vida dela com aqueles homens revelava uma mulher que não vivia a vida que Deus planejou para ela, que ela estava em pecado, ela, quando é confrontada com o seu próprio pecado, em vez dela só reconhecer em Jesus o Deus que Ele é, ela o classifica como um profeta, a profecia que vem trazer a ela a revelação da sua iniquidade, mas aí ela pontua e ela quer eleger o Monte Gerazim como lugar de adoração por causa da revelação de Jesus sobre a vida dela. Veja, vou repetir, o versículo 20, quando ela diz: nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está ali querendo puxar a sardinha para o seu lado. Eu acho interessante na colocação da Bíblia Shed aqui sobre esse versículo, diz que neste monte seria o Gerizim, o monte da bênção, Deuteronômio 11, 29, 27 e 12, onde os samaritanos instalaram um templo rival e culto alheio ao de Jerusalém. Em suma, o que ela está querendo dizer é o seguinte: olha, tu és profeta, tu estás aqui, tu estás revelando a minha vida, e vocês ainda dizem que é em Jerusalém a adoração? Não é aqui não? Sabe quem é esse grupo de pessoas?
São aquelas pessoas, irmãos, que por não conhecerem quem Deus é de verdade, não conhecerem quem Jesus é de verdade, querem só se valer das coisas espirituais e colocar ela no seu modo de enxergar o que é adoração. É interessante, porque no versículo 20 ela vai falar sobre a adoração, mas nos versículos anteriores, do 15 ao 18, revela que a vida dela não comungava com a vida de uma adoradora a Deus. E assim são muitos irmãos que, às vezes, até vivem uma vida de aparente adoração, que às vezes querem ensinar sobre adoração, porque é o que ela está, em outras palavras, talvez querendo influenciar Jesus sobre o lugar de adoração, e às vezes não vivem uma vida íntegra diante do Senhor. O terceiro grupo é aqueles que até são chamados de discípulos, mas quando no discipulado a verdade começa a mexer com os seus próprios dogmas, com o seu próprio jeito de viver, eles abandonam. João capítulo 6, é só virar algumas páginas. Versículo 60, o texto fala sobre um grupo determinado que ficam escandalizados com a mensagem de Jesus. Em João 6,60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que palavras? Os textos anteriores, falando do contexto, Jesus vai dizer que meu corpo a minha carne é comida, meu sangue é bebida. Jesus está apontando que vai ser um dos sacramentos, o sacramento da Santa Ceia. Jesus está falando sobre identificação com Cristo. Só que essa mensagem é muito dura. Essa mensagem, ela é muito assim, ela quebra os padrões deles. E eles começam a ouvir essa mensagem, que é aquela mensagem que, sabe, não é a teologia da prosperidade que eles queriam. É uma palavra firme. E no capítulo 6, versículo 60, diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, dizendo: isso os escandaliza. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhes for concedido. Esse é o grupo de pessoas, irmãos, que às vezes gostam do ambiente, amam estar na igreja, amam fazer parte de um grupo, mas quando a mensagem começa a ser um pouco indigesta, e quando eu digo indigesta, não é que a palavra o é, indigesto é o nosso estilo de vida, que ali vai ser tratado pelo Senhor. Esses abandonam com muita facilidade. Esses não querem pagar o preço da renúncia. Esses, como o jovem rico, que havia vivido uma vida íntegra na lei mosaica, honrando os pais, fazendo tudo direitinho, mas quando Jesus chega para ele e diz: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Não, ali era um Deus que ele não estava disposto a tirar do trono. Quando Jesus chega para Filipe e diz: eu tanto tempo estou com você e você não me conhece. Essa mesma reprimenda ecoa nos ouvidos hoje em dia para muitos de nós, que já estamos muitas vezes há tanto tempo com Jesus e ainda não conhecemos profundamente. Somos craques em conhecer biografias de C.S. Lewis,
de tanta gente. Mas às vezes a pureza só da Bíblia, da palavra, a gente não se deixa gastar. Se a gente se voltasse à palavra e voltasse os nossos olhos ao Evangelho, se a gente sentasse na palavra e visse nos atos de Jesus, não só no que ele pregou, mas no seu estilo de vida, a gente ia estar imergindo no caráter de Jesus e ao fazê-lo, reconheceríamos também o Pai nele. Mas isso requer esforço, dedicação, que muitos não querem fazê-lo. Esses discípulos, porque no versículo 60, são chamados de discípulos. Eles abandonam. Esse abandono é a prova que eles queriam manter o seu estilo de vida. No versículo 66 diz, à vista disso, eu estou em João 6, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Em outras palavras, Jesus chega para os discípulos, os 12, e diz assim, olha, eles me abandonaram, vocês querem ir também? Jesus está dizendo, eu não vou mudar a palavra porque você quer. Eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele dizia, eu não vou atualizar a minha Bíblia, a minha palavra, para segurar vocês aqui. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente emerge no caráter de Cristo, quando a gente reconhece o Pai no Filho, haverá um temor tão grande em nosso coração que nós vamos abandonar as coisas dessa terra. Estou terminando. Voltemos para o primeiro texto que eu li nessa mensagem, capítulo 4, que é exatamente o embate de Jesus, perdão, 14, João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus a Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe, ele era eleito do Senhor. Filipe era um dos discípulos. Filipe era um homem que estava caminhando com Cristo. Esses são aqueles que permanecem ainda num período de infantilidade. Eu vou usar essa expressão espiritual. São aqueles que já caminham, mas parece que são tardios em aprender. Essa repreensão de Jesus a Filipe nos mostra que mesmo aqueles que servem ao Senhor, mesmo aqueles que abandonaram tudo pelo Senhor, mesmo aqueles que amam o Senhor, em um dado momento da vida, quando não há um crescimento espiritual, eles vão fazer perguntas bobas. Por quê? Porque a mente dele, o coração ainda está envolvido muito com as coisas dessa terra. Muitos não é que são pecadores, não é que ainda não tiveram uma experiência de novo nascimento, como Jó possivelmente demorou para ter, mas eles são muitas vezes, irmãos, infantis, como Filipe, que ao passo que já deveria ter uma estatura maior, já era para estar mais robusto espiritualmente, ainda estava fazendo perguntas simplórias e tolas. O autor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11, ele fala algo que revela um pouco disso que eu estou falando. Hebreus 5:11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus.
Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o autor aos Hebreus está nos lembrando aqui é a importância de amadurecimento na fé. É deixar as coisas, como Paulo disse em Coríntios, as coisas próprias de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora cheguei a ser homem e deixei as coisas próprias de menino. Quantos de nós, meus amados irmãos, estamos patinando na fé, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas indagações, porque a gente não cresce, não se torna um adulto. Filipe era um homem de Deus. Filipe foi usado pelo Senhor, mas ali já perto da cruz, ele ainda estava sem reconhecer o Pai no dia a dia, de cada palavra, cada atitude, cada ação de Jesus. E isso fez Jesus o repreender. Por fim, nós vemos no apóstolo Paulo alguém que é o grande exemplo para nós de que verdadeiramente conheceu a essência de Jesus, mesmo não tendo andado com ele. Eu vou eleger um texto apenas, porque a gente não vai gastar muito tempo para isso, mas para nos dar como norte o que seria então alguém que conhece Jesus. Alguém que entendeu a mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas, e eu amo esse texto, no capítulo 2, uma igreja que os convertidos a Cristo estavam querendo voltar às práticas judaicas, e o apóstolo então precisa corrigir essa atitude. Ele fala do que deve ser a principal característica de um cristão verdadeiro, que é a identificação com a morte e ressurreição do Senhor. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo, em uma pequena sentença, fala sobre a resposta que todo cristão genuíno dá quando aceita Cristo. É a resposta ao seu chamado. O Senhor já tinha dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir aonde? Ao Calvário. Nós sabemos, irmãos, que Cristo morreu na cruz e nos incluiu naquela morte. Nós não precisamos subir ao madeiro e morrer literalmente. Mas o que Paulo está dizendo é que o novo nascido, nascido de novo, ele se identifica, ele morre para si mesmo. Ele não vai ficar querendo ver sinais, ele não vai ficar procurando milagres, ele não vai querer enxergar as coisas, mostra-nos o Pai. O que é? Ele quer ser como Moisés do Antigo Testamento, que quis ver Deus? E Jesus olha para Filipe e diz: eu estou aqui e eu revelo o Pai. Esses são aqueles infantis que muitas vezes só caminham ou estão porque querem ver milagres. O
apóstolo Paulo, ele fala que o maior milagre está não em você enxergar alguém andar, um aleijado andar ou um surdo ouvir. Mas o principal é que nós morremos com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, quem? Não mais eu, disse o apóstolo. Mas Cristo vive em mim. A identificação com a morte de Cristo, o novo nascimento, ele vai exatamente revelar se nós conhecemos o Evangelho puro e genuíno das Escrituras, ou a gente só se identificou com uma religião. Ou só foi aquele dia que a gente levantou a mão e disse: agora eu sou crente, agora eu sou evangélico. A morte do nosso ego vai revelar que conhecemos o Pai em Cristo. Enxergamos Deus naquela cruz, na pessoa de Jesus. A gente vai olhar para aquilo ali e vai chorar, porque a gente vai saber que não era Ele para estar ali, éramos nós. Aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, eles não ficam atrás das bênçãos dEle, ou dos milagres que Ele pode proporcionar, e Ele o faz pela sua graça, mas o buscam por quem Jesus é. O buscam por tudo que Ele fez por você. E nessa busca, nesse conhecimento da pessoa de Jesus, cada vez que se aproxima mais de Jesus, mais o seu coração fica em frangalhos, ele fica abatido, porque ninguém pode se aproximar da santidade do Senhor e continuar com altivez de espírito. Não. Esses dias eu falava sobre o encontro de Deus com Abraão, ainda Abrão, em Gênesis 17, porque o chamado foi no capítulo 12, no meio do caminho teve o 16, com a vinda de Agar e o nascimento de Ismael, depois 13 anos passa de silêncio de Deus, e no 17 Deus aparece a Abraão e diz: eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Pelo que me lembro, é a primeira vez que Deus se apresenta nas Escrituras como Todo-Poderoso. E olha para Abraão, já agora um homem com 99 anos, e diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Aquilo causa o que em Abraão? Abrão ainda. Ele cai com o rosto em terra. Sabe por que Abraão cai com o rosto em terra? Porque depois de 13 anos que Deus, sem falar com ele, porque ele tinha dormido com Agar, ele tinha ouvido Sarai e tinha tido aquela criança, o menino já tinha 13 anos. Talvez Abraão pensou que Deus desistiu dele. Talvez, eu digo talvez porque não está explícito na Bíblia, então eu tenho que tomar o cuidado, mas é possível que Abraão já estava então pensando que o seu descendente ia ser Ismael mesmo, por causa também da sua desobediência. Aí no capítulo 17, 13 anos depois, Deus volta a Abraão, aparece a Abraão, diz: eu sou o Todo-Poderoso, cuidado, ande na minha presença, seja perfeito. Aí Deus começa a dizer para Abraão: eu vou lhe dar isso, seu filho vai ser assim, vai ser muitas nações, eu vou lhe dar toda essa terra da tua peregrinação. E aquilo joga Abraão no chão. Sabe por quê? Porque Abraão vê o caráter de Deus ali. Ele vê um Deus misericordioso, mesmo que tenha passado 13 anos em silêncio, a promessa de Deus continuou inabalável. E ali é mais um capítulo da comunhão de Abraão com Deus, de uma caminhada de fé, onde ele vai ver agora um Deus que, mesmo a despeito do nosso pecado, ele não muda.
Então, quando Filipe, ao caminhar com Jesus, e visse essa graça de Jesus, e visse nas atitudes de Jesus, quando ele enxergasse Jesus com a mulher samaritana, ou quando ele viu Jesus lá com aquela mulher que ia ser apedrejada, era para ele ver Deus em Jesus. Por que ele não vê Deus em Jesus? Porque ele não tinha nenhum conhecimento do Deus gracioso, sim, do Antigo Testamento. A minha conclusão nessa mensagem, meu amado irmão, é uma pergunta: qual o seu conhecimento de quem Deus é, e de quem Cristo é, e de quem é o Espírito Santo? Qual a tua intimidade com Deus? Sabe por que muitas vezes a gente sofre? Porque a gente escuta mais nas setas inflamadas do maligno, o diabo dizer as coisas e a gente aceita. Porque muitas vezes quando a gente cai, quando a gente faz uma coisa que desagrada a Deus, o diabo chega, arrebata o nosso coração, traz uma dor, porque ele é assim, ele tanto nos tenta para pecar, quanto depois que a gente peca, ele vem com a acusação, porque ele é o acusador. E muitos entram em depressão, muitos desistem da fé, muitos desistem de caminhar, pensando assim: não tem mais jeito para mim, não tem, Deus não me ama mais. Talvez você que está me assistindo cometeu um erro terrível, seja ele qual for, e isso dói tanto o teu coração, e você pensa: não, Deus não me ama, eu fiz um aborto, eu traí minha esposa, eu matei uma pessoa, sei lá o que você fez. E talvez você pense que estes pecados fazem com que Deus não queira mais nada com você. Isso você pensa porque não conhece o caráter de Cristo nem de Deus. Quando a gente emerge na palavra, meu amado irmão, a gente vai ouvir o Senhor dizer que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E com amor eterno Ele nos ama, e com essa graça Ele nos atrai a Ele. Se a gente conhece o caráter de Deus, a gente vai entender que Ele não está esperando no final da nossa vida com um cinto de couro. Ele está aguardando a gente chegar lá com uma coroa e um abraço, se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Há tanto tempo, Filipe, estou convosco e você não me conhece. Que nesse dia, essa pequena reflexão, o Espírito Santo possa nos constranger, a partir de hoje, buscarmos o Senhor com inteireza de coração. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Buscarmos a face do Senhor enquanto é tempo. Que eu e você, todos nós, mediante essa palavra, venhamos a nos esforçar para conhecer mais Cristo na sua palavra. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que a gente pare de gerar uma fé no nosso coração, mediante as experiências e a fala dos outros, mas que a gente mesmo, eu e você, venhamos a nos ajoelhar perante o Eterno e pedir: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por Jesus. Sabemos, Senhor, que nesse mundo, enquanto ainda vivemos aqui, nós vamos ser assaltados por tentações que nos vai tentar, Senhor, tirar o foco de quem Jesus é. Coisas até que não necessariamente sejam pecado, Pai,
muitas das coisas que se tornaram prioridades na nossa vida, como o pão de cada dia, como as vestes, como os estudos dos filhos, ou o nosso próprio estudo. Essas coisas que fazem parte da nossa vida nessa terra, as quais o Senhor já disse que deveriam ser colocadas em segundo plano e em primeiro plano buscar o Senhor e a sua justiça. A gente muitas vezes não tem como prioridade, Senhor, te buscar com inteireza de coração. Que essa mensagem possa, Senhor, refletir uma mudança em cada um de nós e possa nos levar a uma intimidade verdadeira contigo. Que venhamos, Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, não nos preocupar tanto com as coisas dessa terra, confiá-las elas ao Senhor e nos dobrarmos diante de Ti, Pai. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito inabalável. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, porque é de lá que saem as saídas da vida. Abençoa-nos, Pai. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém.